Olá, meus irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje iniciaremos aqui mais um livro, o livro do profeta e sacerdote Ezequiel. Amém? Este livro que contém 48 capítulos, 1273 versículos. E foi escrito aí aproximadamente a 590 ou 570 antes de Cristo. Amém? E Ezequiel, ele não era só profeta, como também era sacerdote de Deus. Aleluias! Então, um livro muito lindo, né? Contém aqui várias visões de Ezequiel, né? As visões do Vale de Ossos Secos, aí que todo mundo sabe, a visão de Ezequiel dos anjos. Então, esse livro, irmãos, é tremendo. Amém? Convido a você que está chegando hoje no canal, venha ler com a gente diariamente a palavra de Deus. Estamos aí com a jornada de ler a Bíblia em 180 dias e hoje já se faz 162 dias que estamos lendo essa palavra diariamente. Estamos aí no fim da nossa jornada, amém? Estamos terminando a nossa jornada, está chegando ao fim, mas não iremos parar por aqui. Iremos continuar a ler a palavra de Deus. Não fique só nesse projeto. Continue lendo aí na sua casa quando a gente terminar. E você que está chegando hoje no canal, compartilhe com seus amigos esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, para que a palavra de Deus venha alcançar várias e várias vidas, irmãos. Pois nós que estamos aqui nessa jornada, seguindo todos os dias, estamos tendo um crescimento espiritual da parte de Deus. Estamos tendo aí a paz que excede todo entendimento na nossa vida, através da leitura da palavra. Estamos tendo a fé renovada a cada dia, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então não pule esse vídeo, fique até o final, veja que o Espírito Santo fale em seu coração através dessa palavra. Amém? Como sempre, antes de a gente começar a ler, vamos orar, vamos falar com Deus e dar a Ele liberdade para que Ele possa falar conosco através desta palavra. Convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, hoje te louvando e te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui, meu Deus, com mais uma oportunidade de ler a Tua palavra, de estar, meu Deus, conhecendo a Tua soberana vontade. Pai amado, Pai querido, iniciaremos hoje o livro do profeta Ezequiel. Que através deste livro, meu Pai, só venha falar conosco. Que através deste livro, ó Pai amado, a nossa fé venha ser aumentada. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, fala aos nossos corações. Nós damos, ó Pai, liberdade para o Espírito Santo agir no nosso meio. E te pedimos, ó Pai, mais uma vez, discernimento e entendimento desta palavra que iremos ler, ó Pai. E aqueles corações, meu Deus, que se encontram angustiados, aquelas mentes, ó Pai, que se encontram depressivas, que venham ser curadas através dessa oração, através dessa leitura desta palavra, ó Pai, em nome de Jesus, pois a Tua palavra não volta vazia, ela há um destino, ó Pai, e o destino é o coração dessas pessoas, ó Pai. Então, em nome de Jesus, muda a nossa vida, nos aperfeiçoa, em nome de Jesus, nos purifica, ó Pai, nos transforma através desta palavra, em nome de Jesus. E quem crê e recebe, diga amém. Aleluias. Então vamos lá ao livro do profeta e sacerdote Ezequiel. A primeira visão de Ezequiel, o trono de Deus, capítulo 1. No dia 5 do 4º mês do ano 30, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. O céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Coisa tremenda, hein, irmãos? Imagina a visão deste homem. Aleluias. Eu fico tentando buscar aqui na minha mente, eu creio que você também, essa visão. Que coisa mais linda que Ezequiel viu, gente. E nós iremos ver, se nos mantermos fiéis a Deus até a volta de Jesus. Iremos também ver, não só ver, mas também contemplar e pisar naquele lugar. Oh, aleluias! Quando isso aconteceu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava preso. Ali na Babilônia, na beira do rio Quebar, eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte.
Raios saíam de uma nuvem enorme. Em volta da nuvem, o céu estava em fogo, e no meio do fogo havia uma coisa que brilhava como bronze. No meio da tempestade, viu que me pareciam 4 animais. A sua forma era de gente. Porém, cada um tinha 4 caras e 4 asas. As pernas deles eram retas e tinham cascos que eram parecidos com cascos de touro e que brilhavam como bronze polido. Além das 4 caras e das 4 asas, cada um tinha 4 mãos de gente, uma debaixo de cada asa. 2 asas de cada animal estavam abertas, com as pontas tocando uma na outra. Assim os animais formavam um quadrado e andavam em grupo, sem virar o corpo. Cada animal tinha 4 caras diferentes. Na frente, a cara era de gente, do lado direito era de leão, do lado esquerdo era de boi, e atrás a cara era de águia. 2 asas de cada animal se abriam para cima e tocavam as pontas das asas dos animais que estavam ao seu lado, e com as outras 2 asas eles cobriam o corpo. Cada animal podia olhar para as 4 direções, e por isso o grupo ia onde queria, sem precisar virar. Entre os animais havia uma coisa que parecia uma tocha acesa e que estava sempre em movimento. O fogo aumentava, e do fogo saíam relâmpagos, e os animais corriam para cá e para lá como relâmpagos. Quando eu estava olhando para os 4 animais, vi 4 rodas no chão, um ao lado de cada um deles. As 4 rodas eram iguais e brilhavam como pedras preciosas. Dentro de cada rocha havia outra roda atravessada. E assim, sem virar as rodas, podiam rodar em qualquer direção. Os aros das rodas eram cobertos de olhos. Quando os animais andavam, as rodas rodavam ao lado deles. Quando os animais subiam da terra, as rodas também subiam. Os animais iam aonde queriam, e as rodas faziam o que os animais faziam, porque os animais as controlavam. Assim, toda vez que os animais andavam ou paravam ou subiam do chão, as rodas faziam o mesmo. Acima das cabeças dos animais havia uma coisa que parecia uma cobertura curva feita de cristal brilhante. Debaixo da cobertura, cada animal abria 2 asas na direção das asas do outro que estava ao seu lado, e cobria o corpo com as outras 2 asas. Eu ouvi o barulho das suas asas quando voavam. Era como o rugido do mar, como o barulho de um grande exército, como a voz do Deus Todo-Poderoso. Quando paravam de voar, abaixavam as asas, mas ainda se ouvia um som que vinha de cima da cobertura que estava sobre a cabeça deles. Acima da cobertura curva havia uma coisa parecida com um trono feito de safira. Nele estava sentado alguém que parecia um homem e que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Todo ele brilhava com o mesmo clarão de fogo. E a sua luz tinha todas as cores do arco-íris nas nuvens. Esta era a luz brilhante que mostrava a presença da glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus chama Ezequiel para ser profeta. Capítulo 2. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé. Eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles.
nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. Diga-lhes tudo o que eu mandar, quer eles lhes dêem atenção ou não. Lembrem que eles são teimosos. Homem mortal, preste atenção no que estou dizendo. Não seja teimoso como eles. Abra a boca e coma o que vou dar a você. Aí eu vi uma mão que se estendia para mim, segurando um rolo. Ela o desenrolou, e vi que nos dois lados havia coisas escritas. E o que estava escrito eram gritos de dor, lamentos e gemidos. Olha, irmãos, todos os profetas que Deus envia, seja para alertar o povo, seja para alertar o povo da volta de Jesus, ou seja para alertar que a igreja está andando errado, essas pessoas vão ser desprezadas. É isso que a gente aprende aqui com Ezequiel. Deus o envia e já avisa para ele, olha, não tenha medo deles. Morar no meio deles vai ser como morar no meio de escorpiões. Ou seja, são como pessoas venenosas, que atacam por trás, que não iriam aceitar a mensagem de Ezequiel. Porque com certeza seria uma mensagem de conserto, uma mensagem dura. Meu irmão, todos nós que queremos crescer, nós vamos ser alertados. Todos nós que temos vontade de crescer, temos que aguentar a ser chamados à atenção. Temos que aguentar os nossos líderes nos chamarem a atenção. Porque quando se chama atenção é porque tem chamado de Deus. É porque tem algo a ser consertado. É porque tem algo a ser podado em você. Para que você venha crescer mais. E é isso que a palavra faz. Ela nos poda para que venhamos crescer, dar mais galhos, dar mais frutos. Não é assim com a árvore. Quando você quer que a árvore cresça saudável, ela tem que ser podada para que venha crescer raízes, para que venha crescer galhos saudáveis, para que venha dar bons frutos, novos frutos. Então é assim que devemos ser. Então, meus irmãos, Ezequiel estava aqui já sendo alertado por Deus, olha, eu vou te enviar, mas não tenha medo deles, fale o que eu mandar. E quantos hoje negam a voz de Deus para não serem reprovados pela multidão? Quantos hoje não falam aquilo que Deus manda falar para não serem reprovados pelas pessoas? Então, meus irmãos, não tenha medo da reprovação das pessoas. Tenha medo da reprovação de Deus. Se Deus te manda falar algo, se Deus está me mandando falar algo aqui para você, eu não temo a reprovação das pessoas. Eu temo a reprovação de Deus. Porque temos irmãos que falar aquilo que Deus manda. Seja como Ele mandar. Doa quem doer. Fale o que Deus está mandando você falar. E veja isso que Deus cobrava de Ezequiel. No capítulo 3, Deus disse, homem mortal, coma esse rolo, depois vá e fale ao povo de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E disse, homem mortal, coma esse rolo que lhe estou dando, encha o seu estômago com ele. Eu comi e era doce como mel. É assim a palavra de Deus, irmãos. Então Deus disse, homem mortal, vá e diga ao povo de Israel o que eu ordenar. Não estou enviando você a uma nação que fala uma língua estrangeira difícil, mas aos israelitas. Se eu o enviasse a grandes nações que falam línguas difíceis que você não pudesse entender, elas dariam atenção a você. Porém, o povo de Israel não vai lhe dar atenção, pois eles não querem ouvir o que eu digo. Todos eles são teimosos e rebeldes. Mas agora eu vou fazer com que você se torne tão teimoso e duro como eles. Farei com que você fique tão forte como uma rocha e tão duro como um diamante. Por isso não tenha medo, nem se assuste com esses rebeldes. E Deus continuou, homem mortal, preste bem atenção e lembre em tudo o que lhe estou dizendo.
Depois vá falar com os seus patrícios que foram levados para o cativeiro. Diga-lhes o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo, tanto se lhe derem atenção como se não derem. Não importa, irmão, se vão te dar atenção ou não. O que importa é você falar o que Deus mandou. O nosso papel é esse, é apenas pregar a palavra. Se as pessoas em volta, vão dar atenção ou não, não importa. Pregue a palavra de Deus, não vise os resultados, porque quem convence é o Espírito Santo. A nossa parte, o seu papel, o meu papel é falar de Deus, é pregar a palavra como Deus manda. Um evangelho simples, mas que transforma, cura e restaura. Esse é o nosso papel. Apenas fale, o resto quem faz é Deus. Então o Espírito de Deus me levou para o alto, e ouvi atrás de mim uma voz forte como um trovão. A voz gritava: louvem nos altos céus a glória do Senhor. Ouvi as asas dos animais batendo juntas no ar e também o barulho das rodas, que era tão forte como o de um trovão. Aí o poder do Senhor me dominou, e o seu Espírito me levou dali. Aí eu fiquei zangado e cheio de amargura. Então fui até o Abibe, na beira do rio Quebar, onde estavam vivendo os judeus que haviam sido levados como prisioneiros. E fiquei ali 7 dias, espantado com o que tinha visto e ouvido. O profeta como vigia. Depois desses 7 dias, o Senhor Deus falou comigo assim: homem mortal, eu o estou pondo como vigia. Eu estou pondo como vigia para a nação de Israel. Você entregará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu anunciar que um homem mau vai morrer, e você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal e assim salve a sua vida, ele morrerá como um pecador, e você será o responsável pela morte dele. Se você avisar um homem mau e ele não deixar de pecar, ele morrerá ainda pecador, mas você não morrerá. Olha, irmãos, isso aqui é muito importante para cada um de nós. Veja que Deus está falando aqui para o profeta Ezequiel. Se eu mandar você avisar um homem mau que ele vai morrer, e você não avisar, esse homem mau vai morrer. E você será cobrado pela vida dele, porque você não avisou. Mas se eu mandar você avisar um homem mau para ele deixar de fazer o mal, e mesmo se ele não deixar de fazer, quando ele morrer ainda fazendo mal, você não será culpado. Por quê, irmãos? Porque ele avisou. Então esse é nosso papel. Às vezes a gente põe na cabeça: não vou pregar para essa pessoa não adianta. Não adianta. Você olha ali pelo que a pessoa está passando, você olha o superior da pessoa. Você olha o corpo da pessoa, você olha o pecado que ela está cometendo. Você olha a pessoa enterrada no vício ali, às vezes na rua, jogada na rua, e você pensa que ele não adianta, não tem conserto. E se Deus mandar você pregar para essa pessoa e você não falar, você pagará pelo sangue dessa pessoa. Você será culpado pelo sangue dessa pessoa. Porque não importa você falar, essa pessoa vai mudar ou não. O importante é nós, irmãos, pregarmos a palavra de Deus. E é isso que eu estou querendo trazer aqui ao coração de vocês. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Pregue a todo tempo, irmãos. Pregue a todo tempo. Fale de Jesus para as pessoas. Mesmo que ela não se entregue a esse Jesus que você está falando, a esse Jesus que você está ali pregando para ela. Mas fale, porque você não pagará pela alma dessas pessoas. Mas ai de você se Deus estiver mandando você pregar e você não está. Porque o chamado a pregar a palavra de Deus é para todos nós. Como diz lá em Marcos, no capítulo 16, no verso 15. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Então, irmãos, o nosso papel é falar de Jesus. O convencimento, irmãos, quem traz é o Espírito Santo. O nosso papel é lançar a semente ao coração de todas as pessoas, de toda a humanidade.
porque Deus quer contar com cada um de nós para estar semeando o Evangelho, semeando a palavra a todos os corações. Então é isso que Deus está deixando aqui para Ezequiel. Fale o que eu mandar, mesmo que a pessoa não deixe de fazer o mal, mas que ela não morra sem conhecer a minha palavra, porque eu estou enviando você para pregar a palavra, para falar para a pessoa. E mesmo que essa pessoa morra fazendo mal e não seja salvo, se você pregar para ela, você não vai pagar pelo sangue dela. Mas se essa pessoa morrer fazendo mal, sem que ela conheça a palavra que eu mandei você pregar, você pagará pelo sangue dela. Grave isso no seu coração, irmãos. Se um homem direito começar a fazer o mal, e eu o puser em uma situação perigosa, e ele morrerá se você não o avisar, ele morrerá por causa dos pecados dele, e eu não lembrarei do bem que ele fez, e você será responsável pela morte dele. Se você avisar um homem direito para que não peque, e se ele der atenção a você e não pecar, então ele ficará vivo, e você também não morrerá. Ezequiel fica mudo. Eu senti a presença poderosa do Senhor Deus e ouvi dizer o seguinte: levante-se e vá até o vale que eu falarei com você ali. Então fui até o vale e lá vi a glória do Senhor, como já havia visto na beira do rio Quebar. Eu caí com o rosto no chão, mas o Espírito de Deus entrou em mim e me pôs de pé. E Deus me disse: vá para casa e feche-se dentro dela. Você, homem mortal, vai ser amarrado com cordas e não poderá sair. Vou paralisar a sua língua e você não poderá avisar essa gente rebelde. Depois, quando eu falar de novo com você e lhe devolver a fala, você dirá a esse povo que eu, o Senhor Deus, disser. Alguns deles vão ouvir, mas outros não, porque são um povo rebelde. Mensagem a respeito de Jerusalém. Capítulo 4. Deus disse: homem mortal, pegue um tijolo, ponha na sua frente e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá estar cercada pelos inimigos, com rampas e torres de ataque, com um acampamento e com máquinas de derrubar muralhas. Pegue uma frigideira de ferro e ponha como se fosse um muro entre você e a cidade. Vire o rosto na direção da cidade. Ela está cercada, e é você quem a está cercando. Isso será um sinal para o povo de Israel. Deite-se do lado esquerdo que eu vou colocar sobre você a culpa do povo de Israel. Você ficará deitado ali, carregando o pecado deles durante 390 dias, porque eu o condenei a um dia para cada ano de castigo do povo. Quando você terminar isso, vire do lado direito e carregue o pecado de Judá durante 40 dias, isto é, um dia para cada ano do castigo deles. Olhe firme para Jerusalém cercada pelos inimigos. Então arregace as mangas e profetize contra a cidade. Eu vou amarrá-lo e assim você não poderá virar de um lado para o outro, até que os inimigos deixem de cercar a cidade. Agora pegue trigo, cevada, ervilhas, lentilhas, trigo miúdo e aveia. Misture tudo e faça pão. É isso que você vai comer durante os 390 dias em que estiver deitado do lado esquerdo. Você só vai poder comer 4 pãezinhos por dia e coma aos poucos. A água que beber também será medida, 2 copos por dia, para beber aos poucos. Você fará fogo com fezes secas, de gente. Assará o pão nas brasas e comerá esse pão em um lugar onde possa ser visto por todas. O Senhor disse também: quando eu espalhar os israelitas por outros países, é assim que eles terão de comer alimentos que a lei proíbe. Mas eu respondi: ó Senhor meu Deus, isso não. Eu nunca me manchei comendo comida impura. Desde criança nunca comi carne de nenhum animal que tivesse tido morte natural ou que tivesse sido despedaçado por animais ferozes. Aí o Senhor disse: está bem, eu vou deixar você usar esterco de vaca para fazer o fogo. Assim asse o seu pão em cima dele. E disse mais: homem mortal, eu não vou deixar que a cidade de Jerusalém receba pão. Então o povo aflito vai racionar a comida e a água.
Eles vão ficar sem pão e sem água, ficarão desesperados e acabarão morrendo por causa dos seus pecados. Ezequiel corta o cabelo, capítulo 5. Deus disse: homem mortal, pegue uma espada afiada e com ela corte a barba e os cabelos. Depois, pese os cabelos e os pelos numa balança e divida-os em 3 partes. Quando os inimigos deixarem de cercar a cidade, vá ao centro e queime ali 1/3 parte desses cabelos e pelos. Depois ande em volta da cidade e vá picando outra 1/3 parte com a espada. Jogue a última 1/3 parte para o ar, e o vento a levará. Aí eu atacarei com a minha espada. Guarde alguns fios de cabelo e prenda-os na barra da sua roupa. Então tire dali alguns fios, jogue-os no fogo e deixe queimar. O fogo que sairá deles se espalhará por toda a nação de Israel. O Senhor Deus diz: olhe para a cidade de Jerusalém. Eu a colocarei no centro do mundo e pus os outros países em volta dela. Mas Jerusalém se revoltou contra os meus mandamentos e acabou se tornando mais perversa do que as outras nações, mais desobediente do que os povos que estão em volta dela. Jerusalém rejeitou os meus mandamentos e não quis guardar as minhas leis. Agora, Jerusalém, preste atenção no que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Vocês não obedeceram às minhas leis, nem guardaram os meus mandamentos, e por isso tem causado mais confusão do que as nações que estão ao seu redor. Vocês têm seguido os costumes de outras nações. Por isso eu, Senhor Deus, digo que estou contra vocês. Eu os julgarei no lugar onde todos os povos possam ver. Por causa de todas as coisas horríveis que vocês fazem, eu castigarei Jerusalém como nunca fiz antes e como nunca mais farei. Como resultado, em Jerusalém os pais vão devorar os próprios filhos, e os filhos vão devorar os pais. Eu castigarei vocês, e os que ficarem vivos serão espalhados em todas as direções. Portanto, esta é a palavra do Senhor Deus. Vocês profanaram o meu templo com tudo o que é mau e sujo. E por isso juro pela minha vida que eu os destruirei sem dó nem piedade. 1/3 parte do povo morrerá de peste e de fome dentro da cidade. Outra 1/3 parte será morta por espadas fora da cidade. E a outra 1/3 parte eu espalharei aos ventos e a perseguirei com uma espada. Vocês sentirão toda a força da minha ira e do meu furor, até que eu fique satisfeito. Quando tudo isso acontecer, vocês ficarão convencidos de que eu, o Senhor, lhes disse todas essas coisas. Porque fui ofendido pela infidelidade de vocês. Eu farei com que você, Jerusalém, fique arrasada, e por isso as nações ao seu redor e os que passarem por você vão zombar dos seus moradores. Quando eu ficar irado e furioso com vocês e castigá-los, todas as nações vizinhas ficarão espantadas, olharão para vocês com nojo e zombarão. Não vou deixar que vocês recebam comida de fora, e assim morrerão de fome. Vocês sentirão as dores da fome como se fossem flechas pontudas mandadas para destruí-los. Mandarei fome e animais ferozes para matarem os seus filhos, e peste, violência e guerra para matarem vocês. Eu, o Senhor, falei. Deus condena a adoração de ídolos. Capítulo 6. O Senhor Deus falou comigo assim: homem mortal, olhem para as montanhas de Israel e dê a elas a minha mensagem. Diga que ouçam a palavra do Senhor Deus, que ouçam aquilo que estou dizendo às montanhas, às colinas, aos desfiladeiros e aos vales. Eu, o Senhor Deus, mandarei uma espada para destruir os lugares onde o povo adora ídolos. Os altares de sacrifícios e os altares onde se queima incenso serão derrubados e arrasados. Todas as pessoas dali serão mortas na frente dos seus ídolos. Espalharei os cadáveres do povo de Israel. Espalharei os ossos deles em volta dos altares. Todas as cidades de Israel serão arrasadas,
e os lugares onde se adoram ídolos serão destruídos. Assim todos os seus altares e os seus ídolos serão quebrados. Os seus altares de incenso serão arrebentados, e tudo o que fizerem desaparecerá. Pessoas serão mortas por toda parte, e os que ficarem vivos reconhecerão que eu sou o Senhor. No entanto, deixarei que alguns escapem da matança e sejam espalhados entre as nações, para onde forem levados como prisioneiros. Ali eles lembrarão de mim e saberão que eu os castiguei e os envergonhei, porque o seu coração infiel me abandonou. E em vez de me adorarem, eles preferiram adorar ídolos. E eles odiarão a si mesmos por causa das suas maldades e das coisas nojentas que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor e que as minhas ameaças não foram feitas à toa. Os pecados de Israel. O Senhor Deus disse: Ezequiel, torça as mãos, bata os pés e grite de tristeza por causa de todas as coisas más e nojentas que os israelitas fizeram. Eles morrerão na guerra, de fome e de doença. Os que estiverem longe ficarão doentes e morrerão. Os que estiverem perto serão mortos na guerra. Os que restarem morrerão de fome. Eles sentirão toda a força da minha ira. Corpos de mortos serão espalhados entre os ídolos e em volta dos altares. Esses corpos serão espalhados nos lugares onde o povo queimou. Sacrifícios aos seus ídolos, isto é, em todos os lugares altos, no alto de todas as montanhas, debaixo de todas as árvores verdes e de todos os grandes carvalhos. Então todos saberão que eu sou o Senhor. Levantarei a mão e destruirei o país deles, desde o deserto no sul até a cidade de Ribla, no norte. Eu farei com que a sua terra fique abandonada, e não terei pena de nenhum lugar onde os israelitas vivem. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O fim está próximo. Capítulo 7. O Senhor Deus falou comigo assim: Homem mortal, é isto que eu, o Senhor Deus, estou dizendo à terra de Israel. Tudo está acabado. Este é o fim do país inteiro. Povo de Israel, o fim chegou. Vocês sentirão a minha ira, pois eu os estou julgando pelo que fizeram. Farei com que vocês sofram porque fizeram coisas imorais. Vou castigá-los sem dó nem piedade. Eu os castigarei pelas coisas nojentas que fizeram, para que vocês fiquem sabendo que eu sou o Senhor. O que o Senhor Deus diz a isto? Cairão sobre vocês desastres, um em cima do outro. Tudo está terminado. É o fim. Vocês estão acabados. O fim está chegando para vocês que moram nesta terra. Está se aproximando o tempo em que nos santuários das montanhas não haverá mais festas, mas somente confusão. Logo vocês vão sentir toda a força da minha ira. Eu estou julgando vocês pelo que têm feito. Farei com que sofram as consequências do seu nojento modo de agir. Não pouparei vocês, nem terei piedade. Eu os castigarei pelas coisas imorais que têm feito, de modo que vocês saberão que eu sou o Senhor e que sou eu quem os castiga. O dia da desgraça está chegando. Por toda parte há violência. O orgulho cresce. A violência aumenta e é um castigo para a maldade do povo. Tudo o que é deles desaparecerá. A sua riqueza, a sua fama, a sua glória. O tempo está chegando. Está perto o dia em que não adiantará mais comprar nem vender, pois a ira do Senhor cairá igualmente sobre todos. Nenhum comerciante viverá o suficiente para tornar a ganhar tudo o que perdeu, pois a ira do Senhor cairá sobre todos. Os maus não continuarão a viver. São tocadas as cornetas e todos se preparam, mas ninguém sai para a guerra, porque a ira do Senhor cairá sobre todos igualmente. Castigo para o povo de Israel. A luta nas ruas e peste e fome nas casas. Quem estiver no campo morrerá na batalha, e quem estiver na cidade será devorado pela peste e pela fome. Alguns, como pombas do vales, fugirão para as montanhas, e todos gemerão por causa dos seus pecados. As mãos de todos perderão as forças, e os seus joelhos tremerão. Em sinal de tristeza, eles vestirão roupa feita de pano grosseiro e tremerão como varas verdes.
As cabeças deles serão rapadas e todos passarão vergonha. Jogarão o seu ouro e a sua prata nas ruas como lixo, porque quando Deus ficar enfurecido, nem o ouro nem prata poderão salvá-los. Eles não poderão usá-los para satisfazer aos seus desejos ou encherem os seus estômagos. O ouro e a prata os levarão a pecar. Eles se orgulhavam das suas lindas joias, porém as usavam para fazer ídolos nojentos. Foi por isso que Deus fez com que eles ficassem com nojo das suas riquezas. Eu vou deixar que estrangeiros os roubem, diz o Senhor. Os maus pegarão toda a sua riqueza e a tratarão como se fosse uma coisa imunda. Não farei nada quando o meu templo for desrespeitado, quando ladrões os invadirem e profanarem. Tudo é confusão. A terra está cheia de assassinos e as cidades estão cheias de violência. Trarei aqui as nações mais perversas e lhes darei as casas de vocês. Quando eu deixar as nações pagãs profanarem os lugares onde vocês adoram, até os homens fortes perderão a confiança em si mesmos. O desespero está chegando. Vocês procurarão a paz, porém não a encontrarão. Haverá desgraça após desgraça, e más notícias em cima de más notícias. Vocês pedirão que os profetas expliquem o que eles estão vendo que vai acontecer. Os sacerdotes não terão nada para ensinar ao povo, e os velhos não terão conselhos para dar. O rei chorará, o príncipe perderá as esperanças, e o povo temerá de medo. Eu castigarei vocês por tudo o que fizeram, e os julgarei do modo como vocês julgaram os outros. Isso mostrará que eu sou o Senhor. Amém, irmãos? Essa foi a leitura de hoje. As visões aí lindas do profeta Ezequiel, um homem que teve a grande oportunidade de ter a visão do reino de Deus, de ter a visão ali dos anjos, de ter a visão ali de um homem que brilhava muito. Esse homem, creio eu, que era Jesus, que brilhava muito e tinha o brilho da cor do arco-íris, como ele citou ali na visão. E é grandioso, irmãos. É grandioso o que Ezequiel viu. Aleluia. Que nós ansiamos também por essa glória, por essa presença. Porque é claro que cada um de nós, eu, você, podemos ter visões. Mas nosso foco, irmãos, tem que estar no que é eterno. E às vezes nós vamos morrer e não vamos ter essas visões, mas nós vamos ver após a morte. Aleluia, se morrermos com Deus. Ou nós vamos ver no arrebatamento, se não morrermos até lá. E essa visão não vai ser mais visões, vai ser a realidade. Nós vamos tocar, nós vamos pisar, nós vamos ver. Aleluias, glória a Deus. Então anseie por isso, irmãos. Aleluias, não só pela visão, mas por viver isso verdadeiramente. Porque é isso que a palavra de Deus nos promete. É isso que Jesus nos promete em João, no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluias. E é para lá que nós vamos, irmãos. É para lá que Jesus quer nos levar. É para Jesus nos levar para lá. Foi para isso que ele veio nessa terra e se deu por nós. E se entregou por nós. É para nos levar para essas mansões celestiais, irmãos. Aleluias. Glória a Deus. Então essa é a palavra de hoje, irmãos. Que Deus continue falando sobre o seu coração. Eu senti muito a presença de Deus nesse vídeo, nessa leitura. Eu tentei trazer a minha mente, ali, lendo aqui, tentando imaginar a visão que Ezequiel teve. É grandioso isso. Aleluia. Então, irmãos, aleluias, é grande a presença de Deus. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui novamente. Que o Espírito Santo de Deus sempre faça morada no coração de vocês. Um forte abraço e até mais.